Eu sou Abraham Chama, ou melhor, Abraham Coelar Chama, nascido no dia 26 de maio de 1949. Sou filho de Ernesto Saide Chama e Mireia Coelhar Chama. Meu pai são descendentes de árabes e minha mãe descendente de boliviano e espanhol. A minha família, a família Chama, no caso, quando veio para essa região, veio primeiro a minha tia Alzira Chama e meu tio Alberto Chama. Chegaram na época de 1939, 1940, aqui em Guajará-Mirim. E meu pai veio um pouquinho mais depois, chegou nesta região de Guajará-Mirim em 1942, 1943. E minha tia tinha um comércio aqui em Guajará-Mirim, junto com meu tio Alberto Chama. E meu pai, quando veio, que era o irmão mais novo, passou a vender na região da Bolívia, região de Ribeira Alta, Santana, o Renavac, essa região da Bolívia. Quando conheceu minha mãe, que é descendente de espanhol, porém boliviana, e se engraçaram, se namoraram e casaram, e daí vieram os filhos. Miriam, que mora em Santa Cruz, na Bolívia hoje, eu, Abraham Coelar Chama, e minha irmã Maria Helena Chama, que vive hoje em São Paulo. Quando nós éramos crianças, eu, no meu caso, tenho uma lembrança muito boa, a estrada de ferro, quando transportávamos tartarugas, peixe, o próprio gado que ia de Guajará-Mirim, vinha da Bolívia, cruzava-se de barco e eram mandados para Porto Velho, iam de trem. O meu tio, na época dele, se mandava bastante gado para aquela região de Porto Velho, Manaus, então não era fácil se conseguir os vagões para mandar esse gado, e muitos desses gados iam diretamente caminhando, seguindo a estrada de ferro Madeira Mamoré. E dessas viagens, o meu tio Alberto Chama levou uma quantidade de gado muito grande para Porto Velho, e infelizmente ele adoeceu e teve que ir naquela época, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para os Estados Unidos para ver se tratava de sua doença. Infelizmente voltou e faleceu no Rio de Janeiro. Este gado naquela época era vendido para a Prefeitura Municipal, a Intendência da Prefeitura Municipal de Porto Velho, E a nossa família assim tem uma grande mágoa com a questão da venda deste gado, que nunca nós recebemos. Não sabemos se alguém recebeu ou não, mas a minha família não recebeu e nós tínhamos esse problema e foi para a justiça. E naquele tempo, infelizmente, a justiça dava grande causa aos grandes, e hoje também, Mas naquela época foi dado grande causa a uma família lá de Porto Velho e nós perdemos o gado que foi enviado para Porto Velho, para a Intendência da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Mas são casos que acontecem. Mas e eu me lembro muito bem ainda quando nós mandávamos também tartarugas para Porto Velho, ia de trem essas tartarugas, mas essa nós não tivemos problema nenhum, nós recebíamos, a família do meu tio recebia, minha tia. E meu pai também montou um comércio aqui na Avenida Mendonça Lima, número 133, hoje, se não me engano, 139, com a mudança de números. A cidade era muito pequena, a gente lembra de criança, Os jogos de futebol que existia no município de Guajará-Mirim, também circos que vinham para Guajará-Mirim, os grandes arraiais de Guajará-Mirim, que hoje tudo proibiram, uma cidade turística que
infelizmente não tem arraial, não se pode mais fazer arraial. As festas do Helênico Libanês, as festas do Guajará Clube, Cruzeiro Atlético Clube, Clube dos Trabalhadores, tudo isso as pessoas foram envelhecendo, nossos pais foram envelhecendo e as festas foram se acabando, os sócios, não houve renovação de sócios, os clubes foram se desfazendo e hoje quase nenhum desses clubes mais existe. Somente o prédio do Guajará Clube, que ainda existe, que é alugado para fazer outros tipos de festa. Mas a cidade de Guajará-Mirim continua muito bonita. Às vezes as pessoas falam, Guajará-Mirim está acabado. Não, Guajará-Mirim não está. Guajará-Mirim continua lindo, bonito, limpa. Temos alguns problemas? Claro que temos, como problema de saúde, como existe em todo o país. O Brasil hoje passa por uma crise de saúde, crise de segurança pública, e Guajará-Mirim, como a cidade do Brasil, vai acompanhando as pequenas crises, mas sempre vai vencendo. Guajará-Mirim é uma terra de pioneiros vencedores. Para cá vieram os árabes, os turcos, barbadianos, e se formou assim um sangue. Houve uma junção de sangue com sangue boliviano e nós, graças a Deus, fomos fazendo as famílias tradicionais e nós ainda preservamos. Nossas famílias em Guajará-Mirim preservam, às vezes até casar primos com primas para preservar as famílias. A família Chama, bem anterior, quando veio da região do Oriente Médio, infelizmente foi uma briga familiar, Chama com uma outra família, que eu não lembro mais o nome, né? E a família do Oriente Médio fomos designados. Não era nascido ainda, mas meus pais, meus avós contavam que a família Chama foi designada a vir para as Américas. Então nós ficamos uma grande parte de nossa família na América do Norte, outra na América do Sul, outra na América Central, e a nós nos tocou a vir para a região amazônica. Então meus pais, aliás o meu pai, minha tia, os tios, todos vieram para a região amazônica. Muitas foram ficando pouco em cada lugar, né? São Paulo, Rio, Manaus, temos a família muito grande, família Chama, e fomos vindo para a América do Sul. Então, em toda a América do Sul nós temos familiares da família Chama. E a família Coelhar, que é por parte da minha mãe, veio de Santa Cruz, a cidade boliviana, hoje é a que mais se desenvolve na América do Sul, parece brincadeira, é uma cidade, Santa Cruz, que mais se desenvolve da América do Sul, uma cidade boliviana. Minha mãe veio de lá, com meus avós vieram para Riberalto, na época áureos da borracha, e depois veio ouro, madeira e todas essas coisas, mas vieram na época áurea da borracha e da castanha. A maioria vive hoje em Santa Cruz, Riberalto. Essa é a família Coelhar da minha mãe, do meu avô Henrique Coelhar, era um espanhol, ficou muito conhecido nessa região, né? Então era isso que a gente tinha. Temos muitas coisas, na época andava na estrada de ferro, passarinhando quando era criança, né? Hoje é proibido, que deveria ter sido há muito tempo, mas não era, então a gente ia passarinhando. Temos aqui a Praia do Acácio, íamos para a Praia do Acácio, a Praia do Valentim. Hoje ainda existem essas praias onde nós, os filhos de Guajará-Mirim, as pessoas que vêm residir aqui em Guajará-Mirim, quando não tem aonde ir muito longe, vai aqui para a Praia do Acácio, Praia do Valentim. Praia muito conhecida nossa, é aqui no centro da cidade. Ou então vamos para nossas corredeiras, conhecidas como cachoeira, aqui em Guajará-Mirim, as pedras, vamos passear, tirar as fotos, fazer fotografia, as pessoas tomarem sol, e Guajará-Mirim vai se desenvolvendo. A nossa educação em Guajará-Mirim, há muitos anos atrás, quando nós éramos crianças, era muito difícil as vagas, né? As vagas, nós tínhamos aqui o primeiro colégio
Nossa Senhora do Calvário, aonde era só mulheres, né? E os alunos tinham essa necessidade de vaga e quase não tinham professores. Então a Igreja Católica montou o Colégio Nossa Senhora do Calvário para formar professores, para dar aula em Guajará-Mirim e em toda a extensão do rio Mamoré, Guaporé. Na época, depois formou-se o Colégio Simão Bolívar, aonde nós tivemos várias vagas, mas aí tinha uma certa época, quando nós terminávamos o 4º ano primário, nós tínhamos que fazer o exame de admissão para ir para o ginásio, que hoje é o 2º grau, né? E tinham 30 vagas e tinham 100 alunos. Então aí tinha um exame de admissão. No exame de admissão, os primeiros colocados iam fazer o 1º ano ginasial, os outros tinham que esperar o ano seguinte para fazer o exame de admissão de novo, e já eram mais alunos ainda, né? Então nós tínhamos essa grande dificuldade naquela época para fazer o exame de admissão e passar. A concorrência era muito grande, era 5, 6 por cada vaga, né? Então não era fácil. E os que passavam faziam o ginásio. O ginásio fez a escola Rocha Leal, aonde realmente nós começamos a ter vaga, né? Mais para admissão. Quando passava da admissão já tínhamos mais vaga para fazer o curso ginasial. Tínhamos grandes professores, os alunos eram obrigados, aqui nesse colégio onde nós estamos gravando hoje, cansamos de levar palmada na mão para saber a cartilha. Era obrigatório saber de salteado a cartilha. Então nós sabíamos realmente a matemática da época, né? Hoje nós temos muito mais vaga, hoje os colégios são muitos, né? Temos Colégio Simão Bolívar, Rocha Leal, Paulo Saldanha, Capitão Godoy, Almirante Tamandaré, Irmã Maria Celeste. Então nós temos outros colégios, temos muitos colégios em Guajará-Mirim, sobram vagas hoje no município de Guajará-Mirim. Graças a Deus, nós temos vários colégios, todos bem montados. A educação mudou muito também, né? Com a internet, né? Com todas essas coisas, a facilidade hoje é muito grande. Hoje não se forma quem não quer. Hoje temos colégio aos montes. Hoje a educação, muitas pessoas às vezes reclamam: mas vocês não sabem multiplicar, dividir. Mas isso é com coisas das nossas épocas. Hoje nós temos a internet, as pessoas sabem coisas crianças sabem coisas que nós não sabemos. Nós temos que nos adaptar hoje à internet para nós sabermos o que nossos alunos jovens sabem e querem saber mais. Hoje as coisas mudaram muito, né? E Guajará-Mirim, a educação, eu até parabenizo a educação de Guajará-Mirim. Eu parabenizo a educação do estado de Rondônia, porque hoje nossos alunos não têm o que reclamar por falta de colégio. Nós até temos algumas dificuldades em professores, né? Temos algumas dificuldades em professores, mas mesmo assim os professores de Guajará-Mirim são muito dedicados à educação de nossa cidade. A gente assim tem que lembrar e elevar isso em nome da nossa educação de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim passamos por muitas dificuldades na educação e na saúde, sim, passamos como todo o Brasil inteiro passa. Nós não podemos reclamar: Guajará-Mirim passa por uma situação de educação, segurança, saúde. Não, é o Brasil inteiro. Talvez o mundo inteiro esteja passando por essa dificuldade. Estamos passando porque o desenvolvimento na educação, desenvolvimento na saúde, desenvolvimento na cultura, tudo modificou tudo. É muito grande, é muito ágil, é muito rápido. A humanidade não consegue acompanhar o desenvolvimento do mundo hoje. Guajará-Mirim, lembro assim de coisas assim, quando era muito pequenininha Guajará-Mirim, e ali até próximo hoje da prefeitura municipal,
na atual Guajará-Mirim, ali era o estádio municipal de futebol, era longe, nós tínhamos que ir de bicicleta, era muito longe, distante ali do estádio municipal de Guajará-Mirim, o estádio de futebol, a 500, 600 metros já apareciam os índios, né? Nós tínhamos medo de ir para aquela região. Então hoje o Guajará-Mirim desenvolveu bem. Guajará-Mirim todos quadrejados, as quadras de 100 por 100. Então Guajará-Mirim parece assim com uma cidade assim muito bem planejada. Tivemos grandes prefeitos em Guajará-Mirim que fizeram assim com que o município se desenvolvesse assim muito bem. Rigomero da Costa Agra, Isaac Benesbi, Bader Massoud Jorge. Então nós passaram muitos prefeitos aqui que foram prefeitos. Rui Almeida, nós não podemos esquecer nunca do prefeito Rui Almeida, que foi assim um prefeito que colocou muita água, energia elétrica, todas essas coisas no município de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, graças a Deus, está muito bem. A gente sente-se honrado em ser desta terra. A nossa agricultura aqui em Guajará-Mirim, uma das coisas que a gente não pode esquecer também, e nós temos o distrito do Iata, o distrito de Surpresa. Esses dois distritos, eles mantiveram Guajará-Mirim na agricultura em tudo, arroz, feijão, frutas, melancia, abacaxi, todas essas coisas. Inclusive, ainda exportávamos para a região do Amazonas, nós exportávamos, mandávamos a farinha, abacaxi, todo tipo de fruta nós mandamos aqui do distrito do Iata, que é um distrito de Guajará-Mirim, e também do distrito de Surpresa, foi um dos grandes fornecedores do peixe para a nossa região. Muito peixe, na época a Curimatã vinha nos calhapos. O que é o calhapo, para as pessoas que não sabem, são as canoas grandes. Eles cercam essas canoas com chuchio, afundam essa canoa, ela vem flutuando, coloca-se e vai se pescando, vai se colocando as curimatãs, 12 mil, 15 mil, 20 mil curimatãs em cada calhapo desse. Traziam para a cidade, nós levávamos o peixe ainda vivo para nossas casas. Isso é uma coisa que a gente, uma das importâncias que nós temos ainda no município de Guajará-Mirim, como o peixe, Jatuarana, Curimatã, o próprio Pirarucu. Então nós temos bastante peixe ainda no município de Guajará-Mirim. E as frutas, né, como a melancia, muita melancia. Quando chega a época de melancia, nós temos qualquer quantidade de melancia, temos qualquer quantidade do abacaxi, que é considerado o melhor abacaxi do Brasil, aqui em Guajará-Mirim. E tivemos também, na época da Rondombó, Rondex, tinha muita castanha, muita borracha aqui em Guajará-Mirim. Os nossos seringalistas, nós tínhamos seringais aqui no município de Guajará-Mirim com 200 famílias. 200 famílias transformam assim 1000 pessoas. Quase uma cidade, um seringal desse. Nós tivemos 30, 40 seringais aqui no município de Guajará-Mirim. É claro que uns maiores, outros menores, mas nós tínhamos muita borracha, muita castanha. Então, com a concorrência da Ásia, nós perdemos a indústria da borracha, né? Muita borracha nós mandávamos para todos os lugares do Brasil e do mundo, a nossa borracha, a castanha. Hoje nós somos obrigados à produção de borracha, que já não é tão grande, a produção de castanha, que já não é tão grande, mandar para a vizinha cidade de Ribeira Alta, aqui na Bolívia, né? Ainda mandamos borracha, mandamos castanha, devido a não ter tanto comércio mais aqui no município de Guajará-Mirim. O Brasil quase já não compra mais esse tipo de borracha. Inclusive a poalha nós mandávamos muito para o exterior, né, que servia para conservar o medicamento. Hoje é industrializada a conservação do medicamento, mas na época era conservado com a poalha, para quem não conhece, né? E Guajará-Mirim ainda tem a sua pequena agricultura. Nossa agricultura de Guajará-Mirim são as verduras, o abacaxi, o mamão, melancia, ainda produzimos bastante,
que mantém o município de Guajará-Mirim. Laranja nós temos na região aqui do Rio, aqui no Mamoré, Guaporé, muita laranja ainda vem para o município. Mas nós vamos nos acostumando, nos habituando a comprar essas frutas do sul, né? Já vem laranja do sul, algumas melancia do sul, e assim a gente vai levando aqui Guajará-Mirim. Mas Guajará-Mirim ainda, nós, devido aos nossos agricultores, foram ficando velhos, os seus filhos foram estudando, foram se formando, foram indo para a cidade, vindo aqui para Guajará-Mirim, indo para Porto Velho, saindo da nossa região, se formam em medicina, se formam em direito e vão saindo daqui, e os pais vão envelhecendo, infelizmente vão morrendo, e nossa agricultura vai diminuindo. Nós temos uma grande pecuária em Guajará-Mirim, muito gado em Guajará-Mirim, mas também a mesma coisa, as pessoas vão ficando velhos, os filhos novos vão estudando, vão se formando e vão saindo do município de Guajará-Mirim. No esporte, Guajará-Mirim, nós passamos por situações, principalmente na questão do futebol, vôlei, basquete. Infelizmente, nós estamos passando por uma crise muito difícil. Mas Guajará-Mirim, nos tempos áureos, nós somos o celeiro dos grandes atletas Guajará-Mirim. Guajará-Mirim tem muitos atletas que foram jogar fora, foram jogar como profissionais aí na Bolívia. Até hoje temos atletas, já é claro que eles já passaram a residir nessas cidades bolivianas, como Adamor. Nós temos Simão Salim, que hoje mora em Porto Velho, grande centroavante de Guajará-Mirim. Temos Denis Carrati, muitos atletas que hoje são de renome, pelo menos no município e no estado de Rondônia. Muitos atletas somos, como disse, fomos os celeiros. Quando tinham a seleção do território federal de Rondônia, vinham levar mais da metade do time aqui de Guajará-Mirim, pelo menos de futebol, basquete, vôlei. Temos os Casaras, que foram grandes atletas de vôlei, e eu também, que não posso deixar de dizer que fui um grande atleta, e o estado e o município me considerou como um atleta perfeito, porque eu disputava 9 modalidades e era o bom em 9 modalidades. Jogava futebol, vôlei, basquete, futebol de salão. No exército, lançamento de granada, salto em altura, salto em distância, salto triplo, fui campeão da Amazônia pelo exército. Então, muitas modalidades que eu disputava, e muitas modalidades fui campeão. Eu fui um dos atletas que fui o último campeão do território federal de Rondônia foi o Esporte Clube Marechal Rondônia, e eu era o goleiro do Esporte Clube Marechal Rondônia. Então, isso eu sempre lembro e elevo, por ter sido o último campeão do território federal de Rondônia. Ganhamos do Botafogo, empatamos em Porto Velho, 0-0, e ganhamos do Botafogo de Porto Velho de 1-0. Então, isso a gente deve lembrar. Aqui nós já trouxemos aqui o Garrincha. Na época do Garrincha, o Garrincha jogou um tempo pela Sociedade Esportiva Pérola do Mamoré contra o Esporte Clube Marechal Rondônia, terminou 0-0. E no segundo tempo, o Garrincha jogando pelo Sociedade Esportiva Pérola do Mamoré, o Esporte Clube Marechal Rondônia ganhou de 1-0. Então, eu posso dizer, o meu time ganhou do Pérola com Garrincha e tudo. Então, nós já fomos grandes atletas, e meus filhos hoje, um deles, inclusive, foi jogar no Tauíte, que é uma escola de futebol em Santa Cruz, onde manda atletas para todos os lugares do mundo. É um dos grandes escolas de futebol do mundo, e muitos atletas de fora vão para Santa Cruz jogar no Tauíte Aguilheiro. Culturalmente, a gente lembra muito e sente a grande falta dos nossos grandes arraiais. Nossos grandes arraiais, existiam os arraiais aqui nessa escola Simão Bolívar, na igreja católica ali na igrejinha, os arraiais enormes, Paulo Saldanha,
Rocha Leal, toda a cidade tinha os arraiais onde existiam as danças folclóricas, né? Aí vinha a Diablada, dançava aqui, nós tínhamos os bois, os nossos bois, Dona Gregória, nossos bois que dançavam, eram os bois pequeninos, aonde nossas grandes colaborações era cortar a língua do boi, e naquele tempo, como se fosse hoje, faziam uma doação de R$10, R$20, como se hoje, no valor de hoje, né? Os nossos bois assim eram muitos queridos nos arraiais, todos fazíamos questão de. Hoje os bois se transformaram em grandes apresentações, Malhadinho e Flor do Campo. Que coisa linda hoje, é uma coisa que a gente assim tem orgulho, essa cidade tem orgulho de dizer que tem esses dois bois se apresentando aqui em Guajará-Mirim e se apresentando para o mundo. Quantas pessoas de fora já não vieram aqui assistir os nossos bois? Foi feito o bumbódromo aqui nessa cidade para dar maior ênfase à apresentação artística desses artistas que nós temos em Guajará-Mirim, que apresentam o boi. Nossos boi com 700, 800 componentes. Não é fácil ter uma quantidade enorme de jovens e crianças se apresentando nesses bois. Mas quando as pessoas, quando nós assistimos os bois, quando as pessoas de fora vêm assistir o boi, eles acham incrível como que Guajará-Mirim consegue fazer uma apresentação desses bois, contar histórias da nossa cidade, da nossa terra, da Amazônia em geral, contando essas histórias que às vezes a gente fica, como é que esses artistas conseguem fazer essas apresentações mostrando essas histórias, essas danças, esses animais tão grandes e enormes que apresentam no nosso festival. Inclusive eu quero convidar as pessoas que venham de fora, assistam Guajará-Mirim, venham assistir Guajará-Mirim na época deste encontro, deste duelo que existe entre esses dois bois. É uma disputa entre os dois bois para apresentar ao povo do mundo e ao povo de Guajará-Mirim a apresentação deles. Assistam, vocês vão se sentir, vocês não vão acreditar que vocês estão em Guajará-Mirim. Vocês vão achar que vocês estão fora de Guajará-Mirim, talvez em Parintins, né? Mas nós não devemos nada a Parintins em comparação com a apresentação desse boi. De tudo isso, são as danças bolivianas que vêm se apresentar também em Guajará-Mirim. Você de fora, você que não mora no município de Guajará-Mirim, vale a pena você conferir, assistir. O que é coisa bonita é a apresentação dos dois bois, Malhadinho e Flor do Campo, os grandes campeões nas apresentações no folclore do estado de Rondônia. Venha conferir.